E aí, moradores do Beco Hugan? Tudo certo? Bem natural, ó. É. E hoje vamos falar pra vocês por que do nome Yellow Kid. Traduzindo, o garoto amarelo. A gente sabia que falar sobre quadrinhos, obviamente a gente tinha que homenagear algum personagem icônico. E a gente chegou, assim, a gente foi fazendo chafundando mesmo, procurando os primórdios das histórias de quadrinhos e chegamos ao Yellow Kid. Quem era o Yellow Kid, grande Eric? O Yellow Kid, na verdade, era o Mickey Dugan. Mickey Dugan. Peraí. Dugan. Mickey Dugan era o nome do Yellow Kid, o primeiro personagem que surgiu nas histórias em quadrinhos. E foi uma das primeiras histórias a utilizar o balão como uma forma de diálogo. Apesar do personagem, o Mickey Dugan, que era o Yellow Kid, né, o garoto amarelo, ele não tinha um quadrinho que acompanhava ele. Tudo que ele falava e tudo que ele sentia aparecia na roupa dele, que era tipo um outdoor. Um outdoor do que ele falaria, né? Então, assim, em vez dele falar com um balão, aparecia os sentimentos dele na roupa. E por que o nome? Yellow Kid, logicamente, porque ele era amarelo. Era um garotinho com as orelhas grandes, dentuço, os olhinhos puxados, muito semelhante a um chinês. E tanto a sua pele quanto a sua roupa, elas eram amarelas. E junto com ele tinha uma galera. Tinha, assim, vários amigos dele que eram figuras bem estranhas, né? Bem estranhas, já que eles estavam... O autor quis mostrar como era a sociedade da época, ali em 1897, exatamente. Aproximadamente aí 120 anos que a comunidade consome e já começa a despertar todo o prazer da história em quadrinhos. E quem criou ele foi o Richard Felton Altgeld, que entre 1894 e 1895 ele fazia desenhos esporádicos, saindo em alguns jornais e tudo, mas a partir de 1897 foi que aconteceu uma periodicidade. Todos os domingos saía no jornal, como é que era o nome do jornal, gente? New York Journal American, do William Rudolph Cacotives. E depois a revista começou a sair não apenas aos domingos, começou a ter uma grande divulgação em vários outros dias da semana, por conta do seu grande sucesso. O Yellow Kid chegou com uma abordagem nova para a época, né? O novo mundo estava acontecendo de uma forma tão rápida, e eles falaram muito sobre racismo, sobre consumismo, sobre a violência que se instalava nas grandes cidades, como Nova York, onde acontecem as histórias do Yellow Kid. Então eles quiseram mostrar as mazelas da sociedade de uma forma leve, né? Porque eles foram muito criticados, o autor foi muito criticado, os quadrinhos foram muito criticados, e também censurados em alguns jornais. Alguns jornais não poderiam mostrar porque estavam mostrando a verdade nua e crua a partir de um desenho de uma criança, né? Então seria um desenho infantil, mas não era. Então uma parte do público não entendeu essa temática. E como foi dito no início do vídeo, a gente descreveu aqui como era o Yellow Kid, né? Um garotinho careca, orelhas de abano, né? Dentuço. Tudo isso era uma crítica em relação a tudo, como foi dito anteriormente, em relação a tudo que se passava. Ele tinha roupas folgadas, como se fossem roupas doadas por uma pessoa maior do que ele, cabeça raspada, como se ele tivesse piolho, enfim. E as mensagens que apareciam nas suas camisas também tinham muito de uma crítica às propagandas que existiam na época. Havia um cinismo do que eles estavam falando. Exatamente. Era um texto cínico, um texto muito cru. Apesar de todo esse acontecimento conturbado da vida da publicação do Yellow Kid, ele foi um sucesso de merchandising. Apesar de ser uma criança, ele aparecia em cigarro, charuto, bolacha, camisas, tinha brinquedos. Então ele iniciou também uma forma de se fazer propaganda, de se fazer merchandising. E aí foi justamente o início da comercialização, né? Não só a venda das revistas das histórias em quadrinhos, mas ao abrir uma revista você tinha ali algum produto da época que era muito famoso e que estava em uma revista que também estava se tornando bastante famosa na época. O sucesso também foi muito rápido, do jeito que chegou, ele acabou. Em 1898, infelizmente chegou ao fim as publicações do Yellow Kid. Por quê? O Altgeld, ele fez, né, a revista, foi para um outro jornal que foi o chamado New York Journal American, né? Ele foi lá para esse jornal
e o New York World contratou um outro artista chamado George Lucas, não George Lucas lá do Star Wars, pelo amor de Deus, mas George Lucas. Ele foi desenhando também, apesar de não estar o criador, né, o autor original, não fazia parte dessa segunda parte desse jornal. Então ficaram duas publicações ao mesmo tempo. E isso enfraqueceu muito o personagem, porque tinha duas abordagens diferentes, cada um dos artistas queria apresentar alguma mazela da sociedade, mas acabou enfraquecendo, e em 1898 faleceu o Yellow Kid. Infelizmente. Mesmo com a descontinuidade do Yellow Kid, do Garoto Amarelo, ele foi um grande marco. Para vocês terem uma ideia, dos anos 1970 até 2005, existiu uma premiação dos quadrinhos com o nome Yellow Kid. E muitas pessoas ainda falam, né, que antes do Yellow Kid existiam algumas outras publicações. Inclusive aqui no Brasil, o Ângelo Agostini teve uma publicação feita 26 anos antes do Yellow Kid. Mas mesmo assim o Yellow Kid continua sendo um marco como o primeiro personagem de história em quadrinhos. Na verdade tem muito mais informações envolvendo o Yellow Kid, só que a gente quer fazer uns vídeos mais enxutos, né, mais tranquilos. A gente quer trazer algumas informações para que vocês usem de bate-papo no dia a dia. A gente queria explicar um pouco também por que esse canal, o nosso site, o podcast se chama Yellow Kid. Exatamente, isso serve apenas como a ponta do iceberg para que vocês futuramente possam fazer algumas pesquisas e quiser aprofundar um pouco mais sobre esse universo que é imenso, que é os quadrinhos. Valeu, moradores do Beco Hogan. Até a próxima. Abração. Valeu. Boa.